Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que está assim. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: Vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Aqui nós temos o milagre do azeite da viúva. Eliseu tinha um discípulo que havia morrido e tinha deixado dívidas que agora estavam sendo cobradas da viúva. E a viúva vem ao encontro de Eliseu desesperada porque o credor queria levar os seus 2 filhos como escravos para pagamento da dívida. Então Eliseu ajuda essa viúva e ele pergunta o que é que a viúva tinha na sua casa. Ela tinha uma vasilha de azeite e então, através de Eliseu, o poder de Deus se manifesta ali na casa daquela viúva, porque o azeite é multiplicado. Eliseu diz a ela que ela deveria pegar emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, e ela fez assim e encheu todas as vasilhas de azeite, porque o azeite se multiplicava. E assim ela pôde vender o azeite, levantar o dinheiro e pagar a sua dívida. O que eu quero trazer desta história milagrosa do profeta Eliseu? Muitas vezes nós nos desesperamos por conta das dívidas que contraímos. Por vezes por descuido, por vezes por desatenção ou por um espírito consumista, não sei, mas o fato é que por vezes nós estamos cercados por dívidas. E aí então olhamos para os nossos recursos e percebemos que não daremos conta de pagar as nossas dívidas. Então vem o desespero, vem o pânico, enfim. Eliseu encontrou uma mulher assim. Ela realmente estava numa situação desesperadora. A mulher naquela época não trabalhava, dependia totalmente do seu marido, e agora, sem o seu esposo, ela não tinha como levantar os recursos para pagar a sua dívida. E então Eliseu foi um instrumento de Deus para operar aquele grande milagre de multiplicar o azeite daquela mulher, o azeite que ela possuía em casa. Meu amigo, minha amiga, quando nós temos os nossos olhos somente voltados para este mundo material, quando ocorrem os reveses, quando vêm as adversidades, exatamente porque os nossos olhos estão voltados para este mundo material, geralmente nos desesperamos. Porque o nosso olhar só está focado naquilo que é material. E quando nos vem uma situação como essa, de dívida que não pode ser paga, que não é impagável, enfim, nós então nos desesperamos mais ainda. Ocorre que aquele que crê em Deus, aquele que confia no Senhor, embora também possa passar por uma experiência como essa, deve, no entanto, confiar naquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Perceba você que no início da minha leitura, no versículo de número 1, o homem que morre, que era aquele que era o chefe de família, que sustentava aquela família, ele era um homem, servo de Eliseu, e que temia o Senhor.
Era, portanto, um homem temente a Deus. Então, essa mensagem, este recado hoje, é dirigido a quem teme a Deus, dirigido a quem serve a Deus e está passando por essa experiência de dívidas que vêm contra a sua vida e que não sabe mais o que fazer. Bem, o que eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que você deve ir ao encontro de Deus. Sim, você deve ir ao encontro de Deus. Assim como essa mulher foi ao encontro de Eliseu, representante do Senhor Deus, nós também, em fé, devemos ir ao encontro do Senhor e solicitar dele o auxílio que nós necessitamos. Em segundo lugar, nós devemos fazer a nossa parte. Qual foi a parte daquela mulher, daquela viúva? Ela precisava juntar todas as vasilhas vazias que ela pudesse encontrar com a sua vizinhança. Esse foi o seu trabalho, essa foi a sua parte. Nós também temos a nossa parte a ser cumprida nessa crise que pode ter nos envolvido. Nós temos, porque não ficamos de braços cruzados quando nós enfrentamos uma experiência assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso está implícito nessa história. Nós temos sim a nossa responsabilidade. Recorremos ao Senhor Deus e também fazemos a nossa parte. Ao fazer a nossa parte, tendo buscado ajuda divina, então Deus fará a parte dele. Ou seja, Ele vai fazer com que os nossos recursos possam ser multiplicados. Meu amigo, minha amiga, aqui não é nenhuma fórmula mágica de riqueza, mas simplesmente um passo de fé. Quando você assim proceder, Deus multiplicará o seu azeite. O Senhor Deus multiplicará os seus recursos sem que você saiba como isso pode acontecer. Mas se você confiar no Senhor, fizer a sua parte, o Senhor Deus fará parte dele também. Confie no Senhor, portanto. Coloque toda a sua esperança no Senhor e Ele responderá à sua oração. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa crer, ir ao encontro do Senhor Deus. Faça a sua parte e então você vencerá esse grande inimigo chamado dívida. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.